Olá! Hoje nosso trabalho de interpretação, de leitura de contos e escrita, não é? Vai se basear num conto da nossa queridíssima escritora Geni Guimarães. Vocês já devem conhecer Geni, porque no ano em que trabalhamos com romances, fizemos o estudo dirigido do romance A Cor da Ternura. Geni Guimarães é uma escritora longeva, ela acompanha a literatura brasileira desde a década de 70, mesmo antes, em 60, uma escritora negra paulista, já ganhou prêmios e tem diversas coletâneas de poemas. E com essa coletânea de contos, Leite do Peito, nós vamos fazer um trabalho de leitura dirigida e escrita, continuando o processo de remissão de pena por leitura e por escrita, para participação também, a partir da produção de vocês, no Prêmio Literário Abolicionista Maria Firmina dos Reis. Então, nós estamos trabalhando com o conto Metamorfose, ele começa da seguinte forma: no ano seguinte, já no primeiro dia de aula, levava na bolsa um poema de 4 versos que dizia assim: foi boa para os escravos e parecia um mel, acho que é irmã de Deus, viva a princesa Isabel. De imediato, não tive coragem de mostrá-la à professora. Cada vez que tentava, ficava gelada e o coração já ia correndo bater na garganta. Mas no segundo dia de aula, numa hora em que ela disse que a minha letra era bonita, arranquei da bolsa o poema e lhe entreguei. Ela foi até a mesa e sentou-se com o seu papelzinho na mão. Leu e releu. Pegou a caneta, riscou qualquer coisa por sobre meus versos e mandou o Pedro chamar o diretor. Imediatamente me deu vontade de urinar e vomitar. Será que havia feito alguma coisa errada? E se houvesse feito? Iria para os grãos de milho nos joelhos? Chegou o diretor, seguido do Pedro. Dona Cacilda deu-lhe o papel. O diretor leu. Ficaram algum tempo conversando baixinho e apontando alguma coisa que eu havia escrito. Depois ele saiu e a professora devolveu-me o poema e continuou a aula, calmamente, sem um gesto que me explicasse o bom ou o ruim dos versos. Mas a qualquer barulhinho, ficava eu, toda trêmula, ávida por um sinal, uma explicação, por mais banal que fosse. Assim fiquei, até o final da aula. Quando a minha fila saía e passava pela porta da diretoria, o diretor saiu, procurou-me com os olhos e disse: parabéns. Não foi nada, obrigada. Fui para casa feliz, sabiás empoleirados na cabeça da alma. Devia ser dia 10 ou 11 do mês de maio. A dona Cacilda, logo após o recreio, disse-nos: no dia 13 agora vamos fazer uma festinha para a princesa Isabel, que libertou os escravos. Quem quer recitar? Várias crianças gritaram: eu. Pluft, pluft. Meu coração lá foi de novo pulsando na garganta. Era a hora e a vez de expor meu poema. Não podia perder a chance. Mas como conseguir coragem? E se eu errasse? Assim não dá, gritou a professora. Levantem a mão. Levantei a minha, que timidamente luzia negritude em meio a 5 ou 6 mãozinhas alvas, assanhadas. Você. Não fui escolhida. Tantos não é possível, explicou-nos ela. Mas eu não podia perder a oportunidade. Corri atrás dela sôfrega. Dona Cacilda, eu tenho aquela que eu fiz outro dia, lembra? Que eu mostrei para a senhora chamou o diretor, ele falou parabéns, e eu deixo ela mais grande. Falei tudo sem respirar, sem piscar, medo de não convencer. De apertar os olhos e as lágrimas escaparem do controle da emoção. Saturei. Está bem, amanhã você traz a poesia e a gente ensaia. Acariciou meu rosto e riu xoxamente. Sua mão parecia pena de galinha e seus lábios, no riso, tinham muito a ver com as casquinhas de tomate caipira que minha mãe colocava no tempero do arroz. Fui para casa meio angustiada. Já estava quase arrependida de haver insistido. O aumentar e decorar o poema não era nada. Difícil era não tremer, não chorar, não esquecer na hora.
Pensei em não ir às aulas por uns dias, inventar uma dor de barriga, mas não podia falhar com a princesa Isabel. Ela merecia. Se não fosse ela, que pecado seria maior? Mentir que estava doente ou não homenagear a santa princesa Isabel? Né? Ela continua esse conto explicando, né, tudo que ela pensava da princesa Isabel naquela infância, aquela primeira infância, onde ela pede à professora Cacilda para ter um lugar naquela comemoração do 13 de maio. Ela tão pretinha, né? Bom, no dia seguinte, coloquei meus escritos sobre a mesa para apreciação da professora. Ela os pegou, leu, fez as correções ortográficas, como por exemplo, colocando N's no final da palavra homens, concordou adjetivos, etc. e me devolveu. Decora que amanhã você recita, certo? Não contei que tudo estava na ponta da língua. A festa seria depois do recreio. Na manhã seguinte, já no momento em que entramos na classe, ela se pôs a falar sobre a data. Hoje, a professora Cacilda, comemoramos a libertação dos escravos. Escravos eram negros que vinham da África. Aqui eram forçados a trabalhar e pelos serviços prestados nada recebiam. Eram amarrados nos troncos, espancados, às vezes até a morte. Quando, e ela foi discursando por uns 15 minutos, vi que a narrativa da professora não batia com a que nos fizera a avó Rosária. Aqueles escravos da avó Rosária eram bons, simples, humanos, religiosos. Esses apresentados pela professora Cacilda eram bobos, covardes, imbecis. Não reagiam aos castigos, não se defendiam, ao menos. Quando dei por mim, a classe inteira me olhava com pena. Eu era a única pessoa dali, representando uma raça negra, digna de compaixão, desprezo. Que sumi, evaporar, e não pude. Apenas pude levantar a mão suada e trêmula e pedir para ir ao banheiro. Sentada no vaso, estiquei o dedo indicador e no ar escrevi lazarento. Era pouco, acrescentei morfético. Acentuei o E do F e voltei para a classe. No recreio, a Sueli veio presentear-me com uma maçã e a Raquel, filha do administrador da fazenda, ofereceu-se para trocar meu lanche de abobrinha abafada pelo dela, de presunto e mussarela. Não os comi, é claro. A compensação desvalia. Não era como leite que, derramado, passa-se um pano e pronto. Era sangue. Quem poderia devolvê-lo? Vida? Que se enxugasse o fino rio a correr mansamente. Mas como estancá-lo lá dentro, onde a ferida aberta era um silêncio todo meu? Dor sem parceria. Então, nesse conto, não é, de Leite do Peito, que está que tem um nome nesse livro, Metamorfose, né? A pequena Geni Guimarães, essa nossa personagem que se apresenta na infância, conta de um episódio em que na escola ela tentou participar de uma atividade que estava sendo construída pela professora, e essa atividade envolvia a memória da escravidão no Brasil. Envolvia a história que se conta, que se apresenta a estudantes muito novinhos ainda, de como pessoas negras escravizadas haviam sido libertadas pela princesa Isabel. Afinal de contas, essa mesma história pinta essas pessoas como pessoas analfabetas, estúpidas, passivas, diante da sua própria tragédia. Essa mesma história, não é, que se contou e que continua se contando, não é, para nós, em vários lugares, inclusive na escola, é uma história que coloca a nós, pessoas negras, num lugar estereotipado e desumano, sem ação, sem protagonismo, em favor da nossa liberdade, da nossa vida. Bom, então, a partir desse conto, o exercício que eu gostaria de propor é que vocês imaginassem, se lembrassem, né, ou criassem mesmo, um episódio em que vocês estão nesse ambiente da escola, né? Então, na escola a gente passa por várias aulas, seja matemática, seja física, seja história, geografia, literatura, português, e a gente ali, naquele ambiente de escola,
em algum momento a gente vai se sentir oprimida, né? Pela professora, pelo colega, é o que atualmente se chama de bullying, mas há muito racismo também e muita misoginia contra meninas negras, né? Pobres. Então, se você se lembra, se recorda, ou consegue imaginar ou criar um episódio em que você estava na escola e você passou por uma situação de constrangimento, em que o coração ia sair pela boca e você não consegue entender qual é o seu papel ativo ali, por favor, escreva sobre esse episódio. Conte essa história. Como você se sentiu? Quais foram as palavras daquela pessoa que te oprimiu? O que lhe doeu mais, não é? E como você reagiu? Se você pôde reagir. Se você reagiu na hora, se você reagiu depois, se alguém que estava ali no entorno e presenciou aquela situação também lhe ajudou a reagir, não é? Se você contou a alguém. Então, nesse momento do nosso curso, a gente está trabalhando com memórias de infância. Não é? Essas memórias, elas constituem um poderoso insumo, um alimento de contos. Assim como fez Geni Guimarães em Leite do Peito, no conto Metamorfose. Eu peço a vocês que também escrevam o próximo conto de vocês, considerando uma memória de infância no ambiente escolar. Tá bem? Esse é o exercício dessa semana. Um grande abraço para vocês, por vocês, e que a gente continue fazendo esse trabalho ativo, protagonista, de lutar por nossa liberdade.